Nas capitais do chamado mundo civilizado, as exposições universais apareceram para celebrar o progresso. Mas, para que a luz da razão ocidental brilhasse, era necessário que houvesse uma sombra. Essa sombra era projetada sobre corpos humanos, trazidos de todos os cantos do globo para serem consumidos como entretenimento de massa, para que o público da época pudesse caminhar por um jardim e observar um semelhante atrás de uma grade sem sentir culpa. A Europa precisou construir uma blindagem moral. A resposta foi dada pela ciência da época. O darwinismo social distorceu as leis da biologia para criar uma pirâmide racial, mas foi a poligenia que forneceu o golpe de misericórdia no respeito à diversidade. Defendida por cientistas influentes como Samuel Morton e o naturalista Louis Agassiz, a poligenia afirmava que as raças humanas não tinham a mesma origem. Para eles, negros e indígenas pertenciam a espécies biologicamente inferiores e totalmente distintas do homem europeu. Como documenta a historiadora Sandra Koutsoukas, na qual nos baseamos para esse trabalho, Agassiz transformou seu próprio preconceito estético em dogma acadêmico, ao convencer a massa de que o outro não era um igual. A ciência retirava o dilema ético do jogo. A jaula não guardava outro ser humano, mas um animal exótico. E se a poligenia era a teoria, a fotografia tornou-se a ferramenta de execução e controle. No século XIX, a câmera não era vista como uma escolha artística, mas como um registro da verdade nua e crua. Foi assim que nasceu a fotografia antropométrica. O indivíduo era violentamente despido da sua história, de suas roupas e de seu próprio nome. Essas imagens científicas foram convertidas em entretenimento portátil. Os rostos e corpos dessas pessoas eram impressos em cartões postais e vendidos como souvenirs nas feiras. O público pagava para levar a barbárie para dentro de suas salas de estar, colecionando a humilhação alheia em álbuns de família. Para que o negócio fosse lucrativo, a realidade não bastava. O selvagem precisava ser encenado, empresários gananciosos obrigavam os grupos expostos a performar rituais violentos e simular o canibalismo para chocar a plateia. O verdadeiro objetivo do estudo daquelas feiras não eram as pessoas enjauladas, mas a multidão que pagava o ingresso. A poligenia e a fotografia não revelavam a natureza do indígena ou do africano. Elas expunham a patologia moral de uma sociedade que precisava desumanizar o próximo para se convencer da sua própria grandeza. A barbárie nunca esteve na nudez dos exibidos, mas na mente de quem projetou a jaula. Vamos falar sobre Phineas Taylor Barnum, o homem que institucionalizou o freak show. Barnum compreendeu que a massa urbana nascente estava faminta por distração, que o preconceito racial e a vulnerabilidade física eram minas de ouro. Ele não vendia apenas esoterismo, ele vendia a espetacularização da anormalidade. O corpo do outro deixava de ser humano para se tornar uma propriedade privada, focada no lucro de bilheteria. O primeiro grande teste desse mercado foi o caso da Joyce Hatch, uma mulher negra, idosa, cega e escravizada. Em 1835, Barnum a comprou por $1.000 e construiu em torno dela uma das maiores fraudes da história do entretenimento. Ele a exibiu publicamente, afirmando que ela tinha 161 anos, o que havia sido a babá de George Washington. Explorando a fragilidade de seu corpo debilitado, Barnum faturava cerca de $1.500 por semana, o que era uma fortuna para a época. A perversidade desse entretenimento não terminou com a morte de Joyce. Quando ela faleceu, em 1836, Barnum realizou uma autópsia pública em um teatro de Nova York. Ele cobrou 50 centavos por ingresso, para que a plateia de mais de 1.500 pessoas assistisse ao seu cadáver ser dissecado para prover sua idade real. A morte não trazia dignidade. O corpo negro permanecia como mercadoria até o último pedaço da carne. Anos antes de Barnum consolidar seu império, a Europa já havia criado seu maior símbolo de exploração racializada e sexualizada, Sarah Bartman. Levada da África do Sul em 1810 sob promessas falsas de riqueza, Sarah pertencia ao povo Khoikhoi. Ela foi exibida em palcos europeus devido à sua esteatopigia, o acúmulo natural de gordura das nádegas, que os cientistas e o público ocidental encaravam como uma mistura de repulsa e fetiche sexual. Essa busca por atrações humanas nascia de uma estagnação do mercado. O público europeu já estava cansado de ver apenas animais exóticos nos zoológicos. Eles queriam algo mais impactante. Sarah então encarnou esse desejo, sendo tratada como ela entre a animalidade e a humanidade. Mesmo após sua morte, seus órgãos genitais e seus esqueletos foram moldados e expostos no Museu do Homem em Paris, permanecendo em exibição até 1974. A ciência e o entretenimento andavam de mãos dadas para garantir que ela nunca deixasse de ser um objeto. Mas por que esse horror era considerado diversão? Era considerado diversão pois o entretenimento dos zoológicos humanos e dos freak shows entregava um produto invisível, mas que era altamente viciante, o sentimento de segurança e superioridade moral.
O espectador médio da era vitoriana, muitas vezes um trabalhador massacrado pelas jornadas exaustivas da Revolução Industrial, encontrava naquelas feiras um alívio psicológico. Ao olhar para Joyce Hatch ou Sarah Bartman, ele pensava: eu posso ser pobre, mas ainda assim sou civilizado, sou um ser humano. O lucro desses empresários vinha diretamente da comercialização da alteridade. Eles transformaram a dor, a deformidade e a diferença racial em uma engrenagem capitalista perfeita, preparando o terreno para o que veríamos no século XX, a exibição de povos inteiros sob o rótulo de selvagem. Se a indústria do entretenimento colonial precisava de rostos para personificar suas teorias, ela os moldou à força. Uma das personagens mais emblemáticas desse processo foi Krau, nascida no Laos por volta de 1876. Portadora de hipertricose universal, uma condição genética que provoca o crescimento excessivo de pelos pelo corpo, ela foi, entre aspas, adotada e rebatizada pelo empresário Guilherme Farini. Farini a transformou em um fenômeno da bilheteria mundial. O marketing do espetáculo exigia que Krau performasse um papel animalesco no palco. Mas, no entanto, por trás de todas as cortinas, a realidade desmentiu uma farsa racista. Krau aprendeu a falar profundamente e fluentemente vários idiomas. Era descrita como uma mulher de alta erudição e sensibilidade artística. Ela viveu décadas sob os holofotes do circo Ringling Brothers, tendo sua biografia sequestrada para alimentar os feitiços evolutivos do Ocidente. No circuito dos freak shows norte-americanos, nenhum personagem foi tão rentável por tanto tempo quanto Zip, o Pinhead. Seu nome real era William Henry Johnson, um jovem afro-americano nascido em Nova Jersey com microcefalia. Barnum o comprou e o inseriu no mercado da curiosidade através de uma estratégia de marketing brilhante e cruel. Ele o vestiu com peles de animais, confinou-o em uma jaula e o proibiu de falar uma única palavra articulada em público. Zip só podia emitir grunhidos. O público pagava para tentar identificar se ele era um homem ou um macaco. O entretenimento aqui residia no mistério criado pelo racismo científico, que enxergava o corpo negro com deficiência como uma regressão biológica. Johnson passou longos 67 anos interpretando esse personagem criado para humilhá-lo, tornando-se uma das atrações mais lucrativas da história dos Estados Unidos. A expressão máxima da crueldade dessa indústria atingiu seu ápice com Ota Benga, um jovem da etnia Batwa, do Congo. Capturado pelo explorador Samuel Werner após ter sua família brutalmente assassinada, Ota foi levado para a Feira Mundial de St. Louis, em 1904. Lá, os seus dentes limados, uma marca cultural da verdadeira bravura de seu povo, foram completamente mercantilizados. Os organizadores cobravam 5 centavos adicionais para que visitantes vissem os dentes de um canibal autêntico. Mas o pior ainda estava realmente por vir. Em 1906, Ota foi transferido para o zoológico do Bronx, em Nova York. Ele foi colocado dentro da jaula dos macacos, sendo incentivado a interagir com o orangotango enquanto a multidão ria ou atirava objetos. Uma frase dolorosa foi dita por Ota nesse período de cativeiro: "Me no like America, me like St. Louis." Com seu inglês rudimentar, Ota expressava que preferia a feira de St. Louis, onde, apesar da exploração que sofria, ele estava cercado por outros povos indígenas e africanos, encontrando uma comunidade. No zoológico, a solidão e a animalização eram absolutas. Em 1916, incapaz de suportar o trauma do cativeiro e a impossibilidade de retornar à sua terra natal devido à Primeira Guerra Mundial, Ota tirou a própria vida com um tiro no coração. E aqui no Brasil não foi diferente não. Se engana muito quem pensa que a indústria dos zoológicos humanos foi uma exclusividade das potências europeias ou norte-americanas. O Brasil imperial, ávido por demonstrar que também possuía uma ciência moderna e higienista, montou seu próprio espetáculo de desumanização. O palco foi a Exposição Antropológica Brasileira de 1882, realizada no Rio de Janeiro. A principal atração da feira foi um grupo de 7 indígenas pertencentes à etnia, hoje conhecidos como povo Krenak, que eram chamados pejorativamente por botocudos. Trazidos à força do Espírito Santo, eles foram exibidos no museu como fósseis vivos, o ponto de partida da evolução biológica nacional. A elite carioca, vestindo suas casacas e vestidos de seda, pagava para ver de perto os hábitos considerados primitivos de seus próprios ancestrais, consumindo a alteridade interna como um divertimento pedagógico e bizarro. Mas a exibição pública era apenas a fachada de uma violência ainda mais profunda que ocorria nos bastidores. O cientista João Batista Lacerda, uma das mentes da medicina imperial da época, utilizou o grupo de indígenas como cobaia para experimentos sensoriais brutais. Há relatórios que Lacerda descreve como uma frieza metodológica a aplicação de choques elétricos inesperados nos indígenas, utilizando uma bobina de indução eletromagnética. O objetivo do cientista não era curar, mas testar o limite da dor e observar o que ele chamava de reações de terror dos selvagens. A ciência brasileira usava a tortura física para tentar provar que o indígena possuía um sistema nervoso menos evoluído,
justificando o apagamento de suas culturas e a expropriação de suas terras em nome do progresso nacional. Bom, e se nossa razão insiste em tratar os zoológicos humanos como uma excentricidade distante do século XIX, a história nos dá um choque de realidade. O último zoológico humano oficial aconteceu em 1958 na Exposição Universal de Bruxelas, na Bélgica. Em pleno século XX, após a Segunda Guerra Mundial e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Ocidente ainda montava cercados para que famílias europeias pudessem alimentar crianças congolesas como se estivessem em um safari. O olhar colonial sobreviveu ao tempo camuflado de turismo e curiosidade cultural. E é com o pensamento de Michel de Montaigne que encerramos nosso documentário. Ao analisar a destruição dos povos americanos no Ensaio dos Canibais, escrito no século XVI, ele antecipou o conceito de relativismo cultural ao nos lembrar de que chamamos de barbárie aquilo que simplesmente não faz parte de nossos próprios costumes. Ao olharmos para trás através das lentes da história, percebemos que as jaulas, os cartões postais e os choques elétricos de Lacerda nunca revelaram a menor selvageria daqueles que estavam presos. Eles foram, na verdade, o testemunho definitivo da barbárie moral de quem estava do lado de fora da grade, pagando o ingresso para assistir o espetáculo da própria soberba. E encerramos com a afirmação de que as feiras antropológicas e os freak shows podem até ter acabado, mas a barbárie imperialista do chamado Ocidente ainda está presente, rebaixando as culturas de outros países e usando como desculpa para atacá-las em nome de seus objetivos capitalistas.